Olá, amigos. É com muita satisfação que recebemos a cada lar e a cada um de vocês nesse nosso encontro virtual. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, essa imensa oportunidade de esclarecimento. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e nesse mês de agosto nós estamos trazendo o tema Em Busca de Esclarecimento e Esperança. A palestra de hoje será feita pelo nosso companheiro Rafael Siqueira e ele nos falará sobre a vontade. Rafael é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade. Antes de ouvirmos o Rafael, vamos trazer a nossa leitura inicial e vamos fazer a nossa prece. A nossa leitura de hoje está no livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, na página 25, que se intitula Dever e Liberdade. Qual o homem que nas horas de silêncio e de recolhimento jamais interrogou a natureza e seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está aquele que nunca procurou conhecer seus destinos, erguer o véu da morte para saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais negligente que seja, que não tenha encarado algumas vezes esses terríveis problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que geraram, as deploráveis consequências que decorrem da maioria dos sistemas difundidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem lançado na indiferença e no ceticismo. Entretanto, o homem tem necessidade de saber. Ele precisa do raio que clareia, da esperança que consola, da certeza que guia e sustenta. E ele tem também o meio de conhecer, a possibilidade de ver a verdade desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas preconcebidos, descer ao íntimo de si mesmo, ouvir essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar. A voz da razão, a voz da consciência. Assim tenho feito. Refleti por longo tempo, meditei sobre os problemas da vida e da morte. Sondei com perseverança esses abismos profundos. Dirigi à eterna sabedoria um ardente apelo, e ela me respondeu, como responde a qualquer espírito animado pelo amor do bem. Provas evidentes, fatos da observação direta, vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções uma base sólida, inabalável. Após ter duvidado, acreditei. Após ter negado, eu vi. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. São esses bens que, na sinceridade do meu coração, desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer àqueles que sofrem e se desesperam. Vamos orar, meus amigos. Querido Mestre, amado Jesus, companheiro de todas as horas, nós aqui, neste momento,
De braços abertos, recebemos todas essas bênçãos que são derramadas sobre nós, sobre cada lar. As bênçãos da tranquilidade, da serenidade, da calma, que traz para o nosso coração esse consolo maravilhoso e que faz com que possamos enxergar essa luz maravilhosa da esperança em nossas vidas, nesse caminho da humanidade. Agradecemos, principalmente nesse momento, a oportunidade desse encontro bendito. E certamente ficaremos contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passaremos então agora a palavra ao nosso querido Rafael Siqueira. Meus caros amigos, minhas queridas amigas do Centro Espírita Irmã Rosa, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês. E para as nossas reflexões de hoje, vamos falar sobre o tema da vontade. E como livro base para as nossas reflexões, a obra formidável do apóstolo Leon Denis, intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando na sua terceira parte fala das potências da alma. E mais especificamente no capítulo 20, nos fala da vontade. Mas, para adentrar no tema da vontade, nós queremos trabalhar inicialmente uma questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos imortais, em a questão 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E a resposta dos bons espíritos é a seguinte: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Vejam que os bons espíritos colocam para cada um de nós, que nós podemos vencer as nossas más tendências, que nós podemos vencer as nossas dificuldades da vida. E o que nos falta muitas vezes é vontade, é o querer que nos leva a atingir tudo aquilo que nós desejamos. E fazendo uma conexão com aquilo que Leon Denis traz nessa obra que eu citei anteriormente, a vontade é uma potência da alma, porque querer é poder. Quando desejamos algo, movimentamos nossas energias espirituais para a consecução de um resultado. É bem verdade que nem sempre lograremos conquistar aquilo que é o objeto dos nossos desejos. Há uma conjugação de fatores para que o que desejamos chegue até nós. A vontade de um Pai de misericórdia e amor e o nosso merecimento. Mas sem a nossa vontade, é bem certo que não conseguiremos chegar a qualquer lugar, não conseguiremos atingir os objetivos. Então, vamos refletir naquilo que Leon Denis traz para os nossos corações. E a didática que vamos fazer é a seguinte: vamos extrair algumas citações, e eu peço permissão para ler, porque aí fica bem fidedigno aquilo que é trazido no livro, e depois a gente parte para os comentários. E o primeiro trecho que eu quero ler é o seguinte: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Observem, as causas da felicidade não se acham em lugares circunscritos no espaço. O que Leon Denis quis dizer quando nos diz assim ao coração? Que não existe um céu ou não existe um inferno circunscrito. Que nós podemos, com a utilização da nossa vontade, vivenciar esse céu, ou se não, se somos pessoas más, se somos pessoas que nos agarramos aos vícios, podemos desde já estar vivenciando o inferno. Ou seja, o que faz toda a diferença na nossa vida é a vontade que nos leva a fazer o bem, a experimentar as boas obras, a fazer a caridade para com as outras pessoas, porque não existe esse lugar circunscrito a que denominamos céu e que muitas das religiões tradicionais, e aqui eu digo sem qualquer tipo de julgamento, porque até os meus 18 anos de idade eu católico era, mas aprendi
ter em mente de que eu posso, desde hoje, a partir da utilização da minha vontade, sobretudo das minhas obras, vivenciar o inferno se eu não ajo de acordo com a vontade do Pai e das leis morais, ou vivenciar o próprio céu. Não sem razão, o que o Espiritismo já diz desde o século XIX, desde a obra formidável que é o Céu e o Inferno, o Papa João Paulo II também teve ocasião de dizer, referendando a proposta espírita, em 14 de setembro de 98, quando veio a lume a encíclica Fides et Ratio, que quer dizer, traduzindo do latim, fé e razão. E o que o Papa trouxe para nós? Que, na verdade, a fé e a razão são as duas asas pelas quais nós nos elevamos ao conhecimento das coisas celestes, ao conhecimento do reino de Deus. Que fé e razão seriam os móveis para entender o Evangelho de Jesus. E num determinado momento dessa encíclica, o que é complementado em considerações posteriores do Papa, ele vem a ratificar aquilo que o Espiritismo já nos diz desde o século XIX e também o que Leon Denis nos diz nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando nos fala da vontade. De que não existe um céu onde as pessoas que praticam o bem durante toda a vida vai, aquele lugar circunscrito, aquele lugar de um Deus de barbas brancas, que tem ao seu lado anjos e querubins, e nós ficaremos ali naquela contemplação infinita. Na verdade, o que existe são estados conscienciais. É a alma que se inclina a fazer o bem e vai vivendo o céu a todo instante. E, igualmente, partindo da premissa contrária, a alma que não se dedica ao bem, a alma que não age de acordo com as leis de Deus, ela já vive o seu inferno desde o momento atual, sem precisar desencarnar e ir para aquele lugar que nós conhecemos, onde existe um diabo com chifres, com cauda, com o tridente, naquelas que seriam consideradas as fornalhas infinitas. E o que há de especial quando lembramos essa frase, esse livro de Leon Denis? Que o componente para nós vivenciarmos esse bem e fazermos esse bem é a vontade. E tudo isso está ao nosso alcance, porque ninguém consegue agir sem que isso nasça no interior de nós mesmos, para que as nossas mãos obrem antes desse agir se fazer no mundo, nós elaboramos isso no nosso consciente, nos nossos pensamentos. Daí surge a vontade direcionando os nossos passos e construindo a nossa aventura ou a nossa desventura. Daí a vontade de ser uma potência da alma. Por que uma potência? Porque ela é capaz de gerar sombras ou de gerar luz. Esse, então, o primeiro trecho que eu queria destacar para as nossas reflexões. E o segundo trecho é o seguinte: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Ou seja, nós não devemos buscar fora a nossa felicidade futura, mas nós devemos buscar dentro. Nós não conseguimos corrigir o que está exterior. A nossa grande proposta é lançar essas sondas para o nosso interior, na tarefa de autodescobrimento, na tarefa de autotransformação, porque o mundo que queremos ver por fora, a alegria que queremos enxergar nos outros, enxergar na vida, ela começa no íntimo de nós mesmos. Não sem razão, quando enunciou o Sermão da Montanha, Jesus teve a ocasião de nos dizer, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque a diferença não está no mundo, não está nas pessoas, a diferença está em nós. A diferença está daquilo que vai no nosso interior. Porque se os nossos olhos forem bons, nós vemos o lado bom das pessoas, nós vemos o lado bom do mundo, nós conseguimos adotar a postura construtivista, a postura de quem está a cada dia, a cada momento, colorindo os próprios passos, ao invés de ficar na postura
da reclamação, na postura da queixa, na postura de quem senta e vê o mundo passar. Nós passamos a nos tornar artífices da própria aventura. Quando trabalhamos potência da alma, o grande aprendizado que nós desejamos ter é que nós somos os artífices da nossa própria aventura. Potência é isso, a vontade que constrói, a vontade que nos diferencia pelos palcos do mundo. E não sem razão, quando relembramos o Evangelho de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, ele também nos fala que o reino dos céus não se dá com aparências exteriores, mas o reino dos céus está dentro de nós. E eu admito que durante muito tempo eu tive dificuldades em entender esse trecho do Evangelho. Mas com o tempo de reflexões espíritas, de estudos, onde, trocando ideias com outras pessoas, eu pude meditar. Porque veja a forma como Jesus falava e se manifestava. Era uma forma simbólica, era uma forma alegórica, era uma forma que respeitava os tempos, os lugares e as pessoas com as quais ele se relacionava. E tudo isso está constante em a questão 627 do Livro dos Espíritos, quando nos diz que Jesus utilizava as metáforas para se fazer entendido pelas pessoas com as quais ele conversava. Então vejamos que a palavra mais utilizada no Evangelho, nos evangelhos que nós conhecemos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a palavra reino dos céus, que é muito utilizada em Mateus, e reino de Deus, que é utilizada mais em Marcos, Lucas e João. E o que quer dizer essa palavra? Quer dizer o estado da alma pacificada após o seu carreiro de depurações. Conforme os nossos irmãos das religiões tradicionais, seria o céu. Mas nós sabemos que não existe uma única vida, que nós somos herdeiros de nós mesmos e que nós caminhamos por múltiplas existências. E que só ao cabo dessas múltiplas existências, onde nós evoluímos moralmente e intelectualmente, é que nós conseguiremos lograr esse reino dos céus. Mas o fato mais curioso é que Jesus falava que o reino dos céus está dentro de nós, não estava fora. E olha a forma que ele conversava com o agricultor. Ele dizia que o agricultor era aquele que jogava a semente no campo. E depois ele conta a parábola do joio e do trigo, quando o joio cresce junto com o trigo, mas espera-se que o joio cresça e só ao final que ele seja amarrado em molhos para que não mate o trigo no seu processo de crescimento. Mas o desenvolvimento da parábola não nos é interessante aqui nesse momento. Podemos comentar essa parábola num outro estudo. O que é importante sobre essa parábola é a semente que o agricultor jogava no campo para fazer brotar, para fazer nascer o trigo. Meus irmãos, raciocinem comigo aqui agora. A semente a gente joga onde? Joga dentro, joga no seio, joga no recôndito da terra. A semente está dentro ou está fora? Está dentro. Ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, assim como a semente está dentro do campo. E Jesus, para que fosse entendido pelo agricultor, falava através da parábola da semente. Mas quando ele conversava com a mulher, como é que ele falava? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de fermento e coloca na farinha para levedar. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde nós colocamos o fermento? Dentro da massa, para que a massa possa crescer. E como Jesus conversava com a mulher, de uma forma que ela pudesse entender, utilizando-se dos aparatos domésticos, das coisas da cozinha, mas o que nós precisamos pescar nesse instante é que, uma vez mais, o fermento estava dentro, assim como o reino de Deus está dentro de nós, não está em aparências exteriores. E quando Jesus conversa com o comerciante, ele vem e diz que o reino dos céus é tal qual o comerciante que comerciava pérolas
e achando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde que nasce a pérola? Na verdade, onde que nós conseguimos extrair a pérola? Da ostra. A pérola nasce da dor da ostra. E a pérola fica onde? Dentro ou fora da ostra? Fica dentro da ostra. Mais uma vez, Jesus conversa com o comerciante, falando de acordo com a linguagem dele, traduzindo para cada um de nós que o reino de Deus está dentro, não está fora. E quando ele conversa com o pescador, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que foi pescar, atirou as suas redes e elas voltaram cheias, e o pescador separou os peixes grandes dos peixes pequenos, os grandes ele levou para casa e os pequenos ele devolveu para que pudessem crescer. E agora eu pergunto para vocês, a rede é lançada onde? Dentro ou fora do mar? Dentro. E uma vez mais, Jesus conversa com o pescador, utilizando-se dos símbolos, dos instrumentos, daquilo que era utilizado pelo pescador. Ou seja, Jesus falava de uma forma metafórica, parabólica, para que os homens daquela época pudessem entender e para que ao transcorrer dos tempos, aquelas mensagens ainda se tornassem inteligíveis por nós. Mas a grande essência de todos esses ensinamentos é, tanto para o agricultor que jogava a semente dentro, a mulher que colocava o fermento dentro da massa, o comerciante que extraía a pérola que vem de dentro da ostra e o pescador que lançava a rede dentro do mar, Jesus estava querendo nos dizer que o reino dos céus está dentro de nós. E agora a gente faz o link com o que Leon Denis diz nessa obra aqui. O problema do ser, do destino, da dor, na sua terceira parte, capítulo 20, quando nos fala da vontade. Porque é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então não adianta procurar fora a nossa felicidade, porque a nossa felicidade está dentro. Não sem razão, em A Questão 621, Allan Kardec indaga aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, a consciência está dentro ou está fora? Está dentro. E vocês poderiam perguntar assim, mas e os livros sagrados que nós temos? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Corão, o Bhagavad Gita são lembretes, são profetas, são homens que vieram para escrever, para nos lembrar daquilo que há dentro de nós, na nossa consciência. É como se fosse post-its que Deus nos manda para nós rememorarmos o que já há dentro de nós. E se fizermos ainda uma outra vinculação também com a doutrina espírita, com a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: qual o meio prático mais eficaz de evoluir nessa vida, de ser feliz nessa vida e de resistir à tentação do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, porque o reino dos céus, a vossa felicidade, está dentro de você. E é nessa tarefa de nos conhecer que nós vamos encontrar o reino dos céus. Porque o reino dos céus é depois que nós mergulhamos as nossas sondas e passamos a transformar vícios em virtudes. E se nós já temos algumas virtudes e devemos reconhecê-las, nós devemos ratificar essas virtudes. Então agora, congregando o que nos diz Jesus, o que nos diz o Livro dos Espíritos e o que nos diz Leon Denis, é que nós entendemos que a nossa felicidade não é mudar o outro, não é mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos, porque mudando a nós mesmos pela ação da nossa vontade, nós servimos de exemplo para as outras pessoas, e mudando a nós mesmos, nós nos tornamos vetores para mudar o mundo. Daí a grande proposta é exercermos essa potência da alma chamada vontade para mergulhar no nosso íntimo, achar o reino de Deus e poder frutificar em valores nobres que me propiciarão na tarefa
de fazer o mundo melhor. É essa a proposta do apóstolo Leon Denis aos nossos corações. E o tempo voa, porque se parece um desafio falar 1 hora, falar 30 minutos também é. Porque se a gente tem que estender para falar 1 hora, para falar 30 minutos, a gente tem que exercitar a objetividade, o dinamismo e ser sucinto. E eu quero destacar mais um trecho do livro para que a gente possa refletir. E agora o trecho que eu destaco, na minha concepção, é o mais bonito, porque os anteriores também o são. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços, ou seja, a vontade é uma potência da alma porque tudo que nós queremos, se nos esforçarmos, se conjugarmos a bondade e a misericórdia de Deus, fizermos por merecer, nós conseguiremos. Nós só conseguiremos passar no vestibular se nós estudarmos e tivermos vontade. Nós só conseguiremos recuperar o nosso emprego nesses dias de dificuldade se nós nos esforçarmos, se nós fizermos por onde, se nós nos dedicarmos a sermos bons empregados, pessoas que exercem o seu labor. É pelo exemplo da nossa vontade, pela dignidade da nossa vida, que nós nos fazemos bons pais, boas mães, bons membros da sociedade, que nós podemos vencer as nossas mazelas, as nossas sombras e exercitar tudo aquilo que podemos no mundo. É bem certo que as pessoas nos dias de hoje acham que querer é poder para ganhar na loteria, para ter coisas e status no mundo, mas não é essa a proposta do apóstolo Leon Denis, porque as maiores revoluções do querer que nós fazemos são nas arenas íntimas, não são nas arenas externas, porque será que seremos felizes se ganharmos na loteria, se tivermos o carro do ano, se tivermos um posto de destaque, se tivermos a condição de dominar pessoas? Isso não é o mais importante. O mais importante é quando exercitamos esse querer para domar a nossa impaciência. Como somos impacientes? Exercitar esse querer, essa vontade para vencer o nosso egoísmo. Como ainda agimos no mundo, dizendo e agindo, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Exercitar esse querer, essa vontade para vencer o nosso orgulho. Porque no mundo ainda nos comportamos tal qual aqueles que se julgam, me perdoem a brincadeira, a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto, porque nos sentimos o tal, achamos que falamos melhor, achamos que aquilo que vem de nós é sempre mais importante. Daí, a vontade deve ser exercida por inclinar nós mesmos àquilo que Deus espera de nós. Não sem razão, Francisco de Assis, quando ia fazer as suas orações, ele pedia: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz, o exercício do querer, da vontade, dos pensamentos para um ideal nobre, mas que se cumpra conforme a sua providência e não a minha, porque muitas vezes eu não sei o que eu desejo para a minha vida. Eu quero terminar essa nossa conversa de hoje porque não me sinto na condição de um palestrante. Me sinto na condição de quem conversa, de quem traz mensagens de esperança, de quem traz mensagens de força, de fé nesses dias complicados que nós estamos passando. Falando do próprio escritor do livro, que é Leon Denis. Porque muitos sabem dos livros de Leon Denis. O problema do ser, do destino, da dor. No Invisível, quando ele nos fala de mediunidade, o grande enigma, quando ele conversa sobre grandes questões espirituais aos nossos corações, Depois da Morte, que foi o livro que trouxe às hostes espíritas Eurípides Barçanufo e outros tantos livros, mas Leon Denis, que nasceu em 1º de janeiro de 1846 no interior da França, numa cidadezinha chamada Foug, que era nos arredores de Tours,
onde ele veio a desencarnar em 12 de abril de 1927. Filho de pais pobres. E eu faço questão de dizer qual era a profissão dos seus pais. Porque o seu pai era pedreiro e a sua mãe era camponesa. E desde os 11 anos de idade, Leon Denis teve que trabalhar. Não tinha tempo nem condições financeiras para estudar. Tornou-se um autodidata. Teve que vencer as inúmeras dificuldades da sua vida, mas é hoje aquele que o livro Obras Póstumas nos traz ao coração que se Kardec não tivesse dado conta, mas a gente sabe que daria, da propagação de ser o codificador do Espiritismo, Leon Denis estaria pronto. Porque Leon Denis é hoje reconhecido não só como um grande orador, como um grande escritor, mas alguém que estaria pronto para ser o codificador se Allan Kardec não o pudesse. Então ele venceu a miséria, venceu as dificuldades econômicas, trabalhou desde cedo, mas também há uma dificuldade em sua vida que poucos de nós conhecem. Desde tenra idade ele tinha grandes problemas visuais, que foram se agravando até que no ano de 1910, ele desencarnou em 1927. Ele já estava completamente cego. E vocês acham que ele reclamou? E vocês acham que ele ficou melindrado, parou de escrever, parou de dar conta de suas atividades? Não. Ele aprendeu o braille e continuou as suas leituras, continuou os seus escritos, continuou como sendo o mestre Leon Denis, como nós hoje o conhecemos, o apóstolo do Espiritismo. E dedicamos a ele, no final dessa página, no final dessa conversa de hoje, que falamos sobre a vontade, falamos sobre a força do querer, o exemplo de quem soube vencer, não no mundo, porque ele não teve nenhum posto de destaque, porque ele não teve nenhum ganho material, mas foi uma alma que fez uma verdadeira revolução interna e nos deixou este livro notável com estas passagens que eu narrei para cada um de vocês e ainda uma outra passagem que eu quero deixar no final das nossas considerações, quando ele diz assim: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas frutescências. Meus amigos, que neste momento estão me ouvindo nesta nossa conversa, todos nós podemos renascer. Erramos muito? Erramos, mas a misericórdia de Deus nos levanta. Estamos com dificuldades econômicas, com dificuldades de saúde, com as mais variadas dificuldades, mas com a força da nossa vontade e com a força da misericórdia de Deus, com a presença dos bons espíritos ao nosso lado, nós podemos seguir em frente. Pensemos nisso, não desistamos nunca, porque ao nosso lado estão aqueles que esperam que nós possamos dar o primeiro passo, porque eles secundarão os nossos esforços. Eu quero terminar essa nossa conversa dizendo a cada um de vocês que os dias continuam difíceis. Os dias ainda são de pandemia do coronavírus, os dias ainda são de recolhimento para alguns dentro dos seus lares, mas a nossa vontade nesse instante deve ser exercitada na compreensão da misericórdia de Deus. Deve ser exercitada em direção à coragem de seguir em frente, sem lamentar, sem reclamar. A nossa vontade deve ser exercitada no intuito de agasalhar, de acolher outras pessoas que não têm a mesma fibra moral que nós. A nossa vontade deve ser exercitada no intuito de fortalecer a nossa fé. Não uma fé que apenas acredita, mas uma fé que tem certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. E que se a vacina ainda não chegou, ela vai chegar. E aquilo que hoje nós chamamos de um novo normal é uma nova proposta de Deus para que nós aprendamos novas formas de viver no mundo, aprendamos novas formas de ser fraterno, de nos relacionarmos uns com os outros e de exercitar a nossa vontade na direção do bem. Há um soneto da benfeitora Alta de Souza, quando ela, dirigindo-nos uma mensagem fraterna, falando sobre vontade, falando sobre o poder da fé, ela nos diz assim:
Meu amigo, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Escuta o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece sob a força eterna da consolação. Descobrirás que a dor que te dominas, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e tchau, tchau. Continuemos no nosso estudo, que a companheira Vânia vai fazer a oração final e magnetizar a água. Até a próxima. Vamos orar, irmãos. Sempre agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, por todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida nos proporciona, por este momento, que ao ouvirmos os ensinamentos do Cristo, através dessa doutrina consoladora, podemos nos apaziguar e encher nossos corações de esperança. E rogamos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da casa da Irmã Rosa, por cada lar aqui representado, que haja luz, harmonia e entendimento, que as lições do Cristo permaneçam no coração de todos, que após essa experiência que nos isolou temporariamente, nos faça refletir sobre a importância do próximo e nos aproxime mais uns dos outros, com o desejo do bem, da paz e com respeito às diferenças. Rogamos também a boa Irmã Rosa a fluidificação das nossas águas, que nelas sejam depositados os lenitivos para o tratamento do nosso corpo e o fortalecimento da nossa alma. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.